depois até onde foi, então eu voltei um pouco. Bom, então a gente estava. O R1 ele tem que ser 10 vezes do RT, justamente porque eu quero que isso aqui seja um divisor de tensão. Tá? Então, até o momento onde o Vsim não tiver nenhum diodo polarizado, ele é simplesmente a nossa triangular. Então, aonde é o θ1? θ1, θ2, θ3 são escolhas, é onde você quer que a sua onda comece a ser conformada, triangular. Só que tem algumas escolhas espertas, tá? Por exemplo, no caso de θ1, vamos considerar que ele seja π sobre 6, tá? 30 graus. Por que a gente faz isso? Se a gente analisar o Vtri, a triangular, a nossa expressão, ela é calculada como sendo Vt vezes θ, que nesse caso é π sobre 6, dividido por π sobre 2. Certo? Guarda isso. Mas, basicamente, a gente tem que é Vt sobre 3. Certo? Agora, o Vsim, θ, ele é Vs seno de θ. No caso, o que já vou... π sobre 6. Vou usar θ1. O seno de θ1, seno de θ1. Só que, quanto que é o seno de π sobre 6, né? O seno de π sobre 6 é meio. A gente guarda esse valor. Só ver sim aqui de θ1. Bom, mas olha só, o Vs, a gente sabe o valor dele. Ele é 2/3 de Vt. Não é? Então, se eu substituir aqui, o Vsim de θ1 vai ser 2/3 de Vt vezes meio. Que é o nosso Vtri de θ1. Né? A gente acabou de calcular aqui. Corta esses dois com esses dois. Então, o ponto aqui que eu quero chegar com vocês é o seguinte. A gente já fez essa aproximação. Quando a gente aproximou 1 sobre π por 1 sobre 3, a gente chegou à conclusão que os valores são bem próximos. Partindo daquela aproximação, a gente sabe que a gente obtém isso aqui com exatidão, porque já teve aquela primeira aproximação. Deixa eu mudar isso aqui. Então, a gente obtém que quando θ1 é π sobre 6, 30 graus, o que seria a nossa estenoide e o que é a nossa triangular são muito parecidas. Então, a gente pode considerá-las como sendo iguais. Então, θ1 π sobre 6 é um valor meio padrão. E o nosso V1 tem que ser, o V1 é o valor que a gente quer na senoide. É o valor que começa a mudar, tá? Vai alcançar aquele valor. Então, quando os diodos não estão polarizados, a gente quer alcançar esse V1. E esse V1, em termos da triangular, a gente quer obter a senoide, então a gente não a tem. Nosso V1 é 1/3 da triangular. Tá? Isso a gente já sabe. Okay? É o que a gente acabou de calcular aqui. Bom, então a gente já tem V1, a gente já tem θ1. A gente já tem R1 e basicamente é só isso. Mas agora vamos olhar aqui para o circuito de novo. Quando eu quero calcular a tensão aqui em R3, eu já sei o valor, que é V1 menos 0,7. Então, olha só. V1 menos 0,7 é a tensão no resistor R7. Bom, mas eu sei que a corrente aqui é muito baixa. Então, isso aqui se comporta como um divisor de tensões. Se isso aqui se comporta como um divisor de tensões, bom, eu consigo calcular facilmente a nossa tensão no R7. Basicamente vai ser R7 dividido pelo RT, que é a soma de todos eles, vezes o VCC, que é a tensão que ele está submetido. Bom, eu já sei quem é V1. Eu já sei quem é VCC, quem é a entrada. Bom, eu tenho uma noção de quem é o RT. Então, eu posso escrever aqui que o nosso R7 ele vai ser RT sobre VCC V1 menos 0,7. Já calculei o nosso R7. Okay? Aqui a gente começa a ver uma coisa. Se eu calcular todos os meus resistores para fazer um conformador e eu mudar o VCC, o resistor tem que mudar.
tá? Isso é um problema que a gente esbarra em algumas situações. O ideal é que você faça uma, aí se você quiser mudar a amplitude da senoide, porque se você quiser mudar a fase, só mudar a fase da triangular, isso é mais fácil. Mas se você quiser mudar a amplitude da senoide e você mexer no VCC, porque geralmente você vai usar um só, para mudar da onda triangular, você vai alterar também, você tem que mudar os resistores. Então, a ideia é que você faça um triangular e use um amplificador para aumentar, para controlar a amplitude, tá? Se você tentar controlar a amplitude direta aqui no conformador, você vai ter alguns problemas. Bom, mas tá, joia. O R7 está resolvido. E agora a gente começa a olhar aqui para o R6, porque eu quero saber o V2. Tá, e quem é V2? De novo, ó, V2 é o valor final daquela minha reta, o valor inicial da próxima, no conformador. Então, nesse caso aqui, V2, para nós, ele tem que ser VS seno de θ2, certo? E a gente sabe quem é VS. E o θ2 é dado. Então, se eu não quiser trabalhar muito com o VS, que é o mais comum, eu vou trabalhar com 2/3 de VT, que é a triangular que eu tenho, para não ter que ficar medindo muita coisa, seno de θ2. Então, esse aqui é o nosso V2. θ2 é uma entrada que você escolhe, é dado, e o nosso VT é a entrada da onda triangular. Então, o V2 está totalmente caracterizado. Uma vez caracterizado o V2, eu sei que V2 menos 0,7, que é essa tensão aqui, bom, eu tenho de novo o nosso divisor de tensão. O nosso V2 menos 0,7 vai ser o divisor de tensão, a tensão nos R6 e R7 que estão em série. Divido pelo RT e multiplico por VCC. Sei quem é V2, está aqui em cima. Sei quem é RT, ainda não, mas a gente vai obter ele fácil com isso. Vai ser difícil de obter. Eu sei que é a soma desses R's aqui. Sei quem é R7. Ora, então fica que R6 vai ser RT sobre VCC, mais um que é dependente, V2 menos 0,7 menos R7. O valor que eu sei que é. Tá? Bom, agora as coisas vão ficando meio que lógicas demais. A gente vai ter o V3, que nada mais é que a senoide que eu quero alcançar aqui, tá? Isso ainda não é a ponta da senoide, a ponta da senoide o diodo vai nos ajudar. Então, esse V3, ele é definido como sendo VS o seno de θ3. Isso aqui é sempre bom pegar esse θ3 próximo de 90 graus. A gente vai usar o joelho do diodo, então ele tem que ser ali 80, 75 graus, tá? E aqui a gente, como sempre, vamos deixar o V3 em função da triangular, que é a nossa entrada, né? Então, totalmente caracterizado o nosso V3 e, bom, analogamente fica muito simples de obter, né? E a gente sabe que V3 menos 0,7 é a tensão dos resistores em série R5, R6 e R7. Divide isso por RT, que são o total, e multiplico pela tensão aplicada, que é o VCC. Isso aqui, então, a gente tem que o nosso V5 é igual a RT sobre VCC, V3 menos 0,7, menos R7, menos R6. Vou melhorar isso aqui. Ok. Deixando mais próximo. Então fica menos R7, menos R6. Agora, para o R4 ficou fácil, né? Porque o R4 ele vai ser simplesmente o RT menos R7, menos R6, menos R6. Resolvidos. Tá? Voltamos lá para o nosso problema. Está bem determinado para nós quem é V1, quem é V2, quem é V3, quem é R7, R6, R5 e R4. Tá? VCC a gente que vai determinar. Para cada VCC tem um conjunto de resistores. Agora só falta, o R1 também já está determinado, só falta determinar R2 e R3, que de fato são os menos simples, tá? Mas também não é nenhuma problemática muito grande. Então vamos olhar aqui para o seguinte. Nós temos lá o nosso
nossa triangular, nenhum resistor está polarizado, a saída da senoide é a mesma saída do triangular. O primeiro diodo polarizou em V1, que a gente escolheu, de acordo com o θ1, que é sempre bom usar 1/3 de VT. Quando você faz isso, você está com o seguinte circuito, né? Um VIN, tem um resistor R1, aqui é o seu Vout, que é a saída da senoidal que você quer, aqui você tem um diodo, aqui você tem o R2, e aqui você tem o V1 menos 0,7. Todos os outros diodos estão desligados, então o seu circuito pode ser entendido como isso aqui, tá? Mas antes de você olhar para isso aqui, na polarização, daqui para cá, tem que ter um aumento de tensão, né? Ou seja, essa parte aqui tem que estar 0,7 volts a mais que essa, para que a gente tenha um diodo ativado, polarizado, para polarizar o diodo. Quando a gente faz isso, e a gente controla o V1 justamente isso, que é para o diodo polarizar no valor que a gente deseja, que no caso é o V1, bom, por que a gente coloca aquele 0,7 ali? Porque fica fácil de analisar se a gente olhar assim, né? Vin, R1, Vout, R2. E aqui, essa queda de tensão que tem para 0,7, tem de ganho de tensão no diodo. Então, isso aqui vira simplesmente V1. Só por isso que a gente coloca esse V1, V1 menos 0,7, que aí facilita para a gente controlar mais a nossa, os nossos nós ali, né, em termos das tensões que a gente quer, que são as da senoide. Bom, e analisar isso aqui é muito fácil. Basicamente, a gente pode usar aqui a lei de Kirchhoff de corrente aqui nesse nó, ou simplesmente a corrente que passa aqui vai ser a mesma, né? Então, eu posso escrever V in menos Vout sobre R1 tem que ser igual a V in menos V1 sobre R2. Eu faço isso para aparecer um Vout só e facilitar um pouco as coisas, né? Então, o Vout sobre R1 tem que ser o V in sobre R1, que já estava aqui, certo? Menos esse V in menos V1 sobre R2, tá? Ou simplesmente o Vout é Vin menos R1, Vin menos V1 sobre R2. E claramente é uma reta, né? A gente olha para essa reta. Bom, mas quem é Vout e quem é Vin? Se a gente olha para esse circuito aqui, compara com o nosso circuito original, isso aqui é a nossa triangular, certo? E o Vout, bom, a Vout tem que ser a nossa senoide. Mas a gente não está fazendo uma senoide puramente, a gente está fazendo retas, né? Então, eu vou olhar para um ponto do nosso circuito e tentar entender o que eu quero e o que eu tenho. Então, eu vou olhar para esse ponto aqui, ó. O diodo vai ativar aqui e ele vai fazer com que a saída se torne essa reta aqui, ó. Certo? Eu vou avaliar essa reta num ponto que faz sentido para mim, que eu vou usar o nosso V2. Então, quando o nosso Vout for V2, o nosso... Esse aqui eu vou até tentar dar um zoom aqui para melhorar. Ó. Quando o nosso Vout for V2, certo? Esse valor que está aqui, o nosso Vin é o valor da reta que entrou aqui, é o valor da triangular no θ2, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, que isso aqui é importante. Eu vou dar até um nome para isso aqui, eu vou chamar de Vθ2, tá? Porque é o θ2. Então, só voltando aqui, eu vou definir esse Vθ2 como sendo o valor da triangular em θ2, a gente sabe a expressão é Vt π sobre 2 θ2, tá? Fica bem definido, que a gente sabe Vt, θ2 é dado, então isso não é complicado, isso aqui é o valor de Vtri, né, de θ2. E nesse ponto aqui, que vai ser o Vin, onde a gente vai ter o Vθ2 e aqui também Vθ2, isso aqui tem que ser V2, tá? Então, a gente fica com V2 igual a Vθ2 menos R1
V θ2 menos V1 sobre R2, tá? Então, V2 menos V θ2, tudo conhecido, dividido por V θ2 menos V1 é igual a menos R1 sobre R. Aqui tem uma coisinha errada, né? Aqui é VI menos V1, R1 mais R2, tá? Então aqui aparece R1 mais R2 e aqui aparece R1 mais R2. Então aqui fica R1 mais R2. Então fica R1 sobre R1 mais R2. E então, eu já sei quem é R1, mas não sei quem é R2. Eu vou tirar esse menos daqui. Para tirar esse menos vai ficar V2 menos V θ2. Oh, tanto faz. Vou usar assim. V θ2 menos V2 dividido por V θ2 menos V1 é igual a R1 sobre R1 mais R2. R2, tá? E por fim, a gente chega aqui R1 mais R2 sobre R1 fica sendo V θ2 menos V1 sobre V θ2 menos V2, ou seja, o nosso R2, que aqui a gente estava querendo calcular, o resto a gente já sabia, fica sendo R1, esse R1 está aqui, eu vou já multiplicar ele, tá? E aí vai ficar R1 aqui, depois vai ter outro R1, então fica R1 sobre V θ2 menos V1 sobre V θ2 menos V2 menos 1, né? Esse outro R1 que está ali. Calculado R2, tá? Isso aqui é importante porque eu peço para vocês no roteiro calcular um conjunto de valores, dado algumas condições iniciais na simulação, tá? Então, só para conferir o que a gente vai fazer no laboratório. Bom, então a gente já sabe R2, R1, R4, R5, R6 e R7, falta só o R3, né? Que sem dúvida, provavelmente é assim, não é que é difícil de calcular, mas a gente tem que olhar para ele com um certo cuidado. Tá, mas então, o que a gente tem para o R3? A gente tem aqui o VIN, o nosso resistor R1, a nossa saída Vout, a nossa senoide. A gente tem um diodo com o nosso V1 menos 0,7. E aqui era o nosso R2. E a gente tem mais um diodo polarizado, né? Chega um ponto que chega no V2 menos 0,7 e a gente polariza mais um diodo R3. Eu posso analisar isso dessa forma, não é nada demais, mas tem uma situação bem esperta da gente olhar isso, que é, olha, quando eu olho para isso aqui, a estratégia que a gente usou para calcular o nosso R2, olha, eu tinha uma reta que eu estava conformando a nossa senoide, tá? Então, agora, eu fiz essa reta aqui, que foi quem eu obtive, para conformar na nossa senoide. Só que agora, eu estou querendo olhar para esse T3 aqui, esse ponto que eu quero alcançar. Então, agora eu quero fazer uma reta que decaia para essa, né? Aqui eu coloquei em azul, a reta que decaia para essa. Então, o que eu tenho de entrada? Eu tenho de entrada esse aqui. Eu quero que caia para cá. Só que eu já tenho uma queda de tensão aqui de uma reta. Isso pode ser um pouco complicado. Mas e se eu olhar para esse problema da mesma forma? Eu pensar que essa reta aqui em vermelho é o nosso entrada e eu quero conformar ela nessa reta em azul para chegar nesse ponto. Quando eu faço isso, vocês vão perceber que eu caio em problema exatamente análogo ao que eu tinha anteriormente. Eu só tenho que tomar cuidado com alguns detalhes. Mas, basicamente, eu vou ter agora um VIN asterístico, que é a saída daquela reta anterior, por R1 vezes. Aí eu vou até tirar o diodo aqui já. Isso aqui vai estar no R3, tá? Esse R2 aqui é como se eu estivesse dando uma ignorada nele. Vou explicar porque aqui V2. E aqui está o Vout. Olha o que acontece. Essa entrada aqui é o que eu tenho como entrada daquela reta que já foi conformada uma vez, certo? E ela vai decair para chegar lá no V3. Então, quando isso acontece, é como se eu estivesse já olhando para o que esse ramo aqui fez na nossa entrada, certo? O problema fica mais simples, fica mais trivial.
E aí eu posso analisar da mesma forma que eu analisei o outro. Eu vou ter V em asterístico, só que eu tenho que falar quem é V asterístico, né? V asterístico menos V out sobre R1 é igual a V em asterístico menos V2 sobre R1 mais R3. Veja, V out, se eu conseguir entender a relação V out e V in, no sentido de quem é eles, R1 eu já sei, o V2 eu já sei, eu posso conseguir calcular V3, tá? Então, quem vai ser V em asterístico? Quem vai ser a nova entrada desse nosso circuito com diodo? É essa reta que eu tracejei aqui em vermelho, certo? Essa reta que eu tracejei em vermelho, eu conheço a expressão dela, certo? O V em asterístico é o V out dessa expressão que a gente obteve aqui, ó. É o V out dessa expressão, certo? Quando esse V in é quem? Agora, quando ele é o θ3, tá? O V θ3, né? Então, vamos voltar aqui, eu vou fazer isso com calma. Então, esse ponto aqui é o V θ3. Quando eu entro com esse V θ3, o V out é essa reta aqui, certo? Então, vamos escrever isso aqui lá. A gente sabe, cadê V out? Está aqui, eu vou copiar aqui só para a gente fazer uma bagunça. Ó, vou copiar aqui e a gente discute ponto a ponto. Olha só, o V out é a saída da reta. É quem eu estou chamando de V em asterístico. A saída da primeira reta conformada, vai ser a entrada da segunda reta conformada. E quem vai ser o V in nesse caso? Vai ser o V θ3, é o valor da triangular original em θ3. E quem é V θ3? Eu acho que eu não defini ele uma vez aqui, vai ser o mesmo esquema, vai ser VT sobre π sobre 2 vezes θ3, tá? Tudo definido aqui. Então, eu vou reorganizar isso aqui. Eu tenho que V em asterístico vai ser definido como sendo Vθ3 menos R1 sobre Vθ3 menos V1 dividido por R1 mais R2. Perceba que tudo aqui eu conheço. Tá? Eu sei calcular tudo que está aqui. Eu consigo calcular o V em asterístico. Então, eu já sei o valor do V em asterístico. Isso aqui dá para fazer até no Excel. Fica bem simples. Tá? E aí eu volto para essa equação aqui. Ó. E agora eu conheço o V em asterístico. Né? Então, eu vou partir dela aqui. Eu conheço o V em asterístico. E eu vou olhar. E esse V em asterístico, ele configura que a saída do meu, do meu segunda conformação seja quem? Quando for V em asterístico, vamos olhar aqui, eu vou fazer isso com cuidado. Eu tenho Vθ3, que me gera esse V em asterístico, que vai fazer com que, nesse ponto aqui, seja conformado para o V3. É isso que a gente está fazendo. Então, quando eu faço isso, esse V out aqui, quando é esse V em asterístico que eu acabei de definir aqui em cima, ele se torna V3. Tá? Aí agora, de novo, é uma situação relativamente fácil de analisar, né? Só olhar aqui, tá tudo certo. A gente só precisa isolar esses valores. Eu quero isolar o R3, eu posso fazer isso aqui direto, eu não preciso desenvolver muito mais do que isso. A gente tem que R1 mais... Não, só R1. Só isolar eles aqui, né? Fica R1 mais R3 sobre V em asterístico menos V2 é igual a R1 sobre V em asterístico menos V3. Então, a gente tem um R1 mais R3 igual a R1, V em asterístico menos V2, V em asterístico menos V3, R3, desculpa, vai ser R1, V em asterístico menos V2, sobre V em asterístico menos V3, menos 1. Certo? Bom, então, esse é o ponto que a gente queria chegar. A gente sabe calcular R1, R2 e R3. O que
tem que ser as nossas entradas, né? Nosso sistema. A gente tem que fornecer uma triangular, que tem uma amplitude, qualquer VT. A gente define um RT, tanto faz, tá? Pode. Eu fiz um programa com algoritmo genético, que você dava uma lista de resultados que você tem, ele pegava os que mais aproximavam, isso é bem tranquilo de fazer. Você define quem é θ1, θ2 e θ3, tá? Em tese você define isso. Que aí você tem algumas variáveis auxiliares. Por exemplo, o seu θ1, a gente já sabe que vai ser π sobre 6. Aí você, claro, define o θ1, θ2, θ3, mas aí com isso serão calculados o V1, V2, V3, que a gente colocou lá. É calculado o Vθ1, o Vθ2 e o V em asterístico. Tem que calcular o Vθ3 também, que vai precisar no V em asterístico. Então, Vθ3 é calculado e depois o V em asterístico, que são auxiliares. E aí sim tem a saída, né? Do que a gente precisa. Que aí o R1 vai ser já... o RT vai ser calculado, o R1, R2, R3. O RT pode até ser considerado... ele é dado aqui, né? O R1 vai ser 10 RT, enfim. As saídas vai ser R1, R2 até R7, né? Então, feito isso aqui, a gente tem a nossa onda senoidal, tá? Isso eu concordo que não é muito simples, não é uma coisa assim trivial, mas não tem, assim, nada de muito elaborado. A gente consegue fazer essas coisas aí com bastante cuidado, tá? Bom, pessoal, espero que ficou claro. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com os monitores, tá? A gente fica sempre à disposição. Por hoje é isso e na nosso próximo encontro a gente já parte direto para a montagem. Bom, até mais, tudo de bom.